Oi, gente! Vamos fazer a correção da gramática do livro Eu Gosto? Essa atividade foi realizada na última segunda-feira, dia 11. Então, vamos fazer o estudo do texto. Então, vamos lá. No texto, ele pergunta quem é a autora do texto, que é a Raquel Teixeira Valença. No segundo, ele pergunta o que faz um filólogo, né? E aí tem assim... E por que Raquel, né? Ela tenha condições de escrever sobre esse texto. Então, a resposta é: porque Raquel é uma estudiosa de textos sobre as civilizações antigas, portanto, já deve ter se deparado em muitos documentos com descrições de funções sobre o sobrenome. Terceiro, leia o título do texto. Aí, depois que você leu, ele desperta curiosidade, justifique. Essa justificativa, ela pode ser pessoal, tá? Só tô botando aí uma ideia de resposta para você. Ou seja, eu espero que você tenha aqui, por exemplo, tenha dito que todas as pessoas têm sobrenome, portanto, o assunto diz respeito a todos nós. Quarto quesito. O que outro título você daria? Nossa, imagina a criatividade de vocês para escrever inúmeros títulos. Vamos continuar. Quinto. No quinto quesito, ele pergunta assim: qual é o assunto do texto? Explique de maneira resumida. Ou seja, o assunto do texto é falar sobre a origem do sobrenome. Sexto. Observe como a autora inicia o texto. Silva, Oliveira, Faria, Ferreira. Com que objetivo ela usou as reticências após citar os sobrenomes? O objetivo das reticências é para dizer que esses três pontinhos é que não existe só esses sobrenomes, existem inúmeros outros, tá? Então, para indicar a continuidade, ou seja, que existia outros sobrenomes, que a lista de sobrenome não se encerra apenas nesses. Sétimo. Com a leitura do texto, Por que teme sobrenome? Você adquiriu um conhecimento cuja origem é um estudo feito por uma pesquisadora em documentos antigos. Esse texto, portanto, é um artigo de divulgação científica, onde o artigo e por que temos sobrenome foi publicado. Ele foi publicado na revista Ciências Hoje das Crianças. Oitavo. Você conhece a origem do seu sobrenome? Se não conhece, faça uma pesquisa e escreva no caderno que descobriu. Depois conte para os colegas. Então, eu espero que vocês tenham descoberto, né, ter feito essa descoberta de onde surgiu o teu sobrenome, que é bem interessante, né? Eu fui fazendo essa pesquisa do meu, por exemplo, o meu se chama Tatiana de Luna. Luna tem origem italiana, que, né, para os italianos, Luna significa lua, né? Então, a gente vai descobrindo. Nono diz assim: em um texto bem escrito, as repetições desnecessárias são evitadas. Observe nos trechos do texto por que temos sobrenomes, a palavra ou expressão destacada e indique as ideias que estão sendo retomadas. Ele quis dizer que quando a gente escreve um texto, a gente evita repetir as palavras. Então, ele vai usar de expressões e de palavras que vão remeter à origem do texto, certo? Exemplo, essa prática, ela quer expressar, ela está se referindo ao quê? Ao sobrenome. Eles estavam falando no texto o tempo todo sobre o Império Romano e o uso do sobrenome, né? Então, essa prática refere-se ao uso do sobrenome no Império Romano. Próximo. Isso refere-se... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Isso refere-se à confusão criada pela falta de um sobrenome que identifique as pessoas. E a próxima também é isso. Isso é a impossibilidade de confundir uma pessoa com a outra. Estudo da língua, página 42. Na página 42, nós falamos sobre as palavras paroxítonas, né? E aí, no primeiro quesito, ele te dá mais ou menos 6 palavras
que tem uma característica muito peculiar. Ou seja, prática, época, século, características físicas e matrícula. Todas essas palavras têm uma coisa em comum. O que é? Exatamente, os acentos. Todas elas recebem acento gráfico, ok? Segundo, as palavras a seguir são proparoxítonas. Copias e coloque os acentos corretos. E aí, eu te dou a correção das palavras com os acentos, tá? Próximo, hálito, úmido, lâmpada, véspera e estômago. Próximo. Na página 43, o uso dos porquês. E aí, aprendeu direitinho como usar os porquês? Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, com sem acento, né? Isso aí a gente vai aprendendo mesmo, praticando, tá? No primeiro quesito, ele te dá um texto para você completar com os porquês, né? Então, na letra A, complete o título e a primeira frase do texto. Use o porquê. Se ele for junto, se ele é separado, se ele é com acento. Então, aí tá a resposta. O porquê inicial, que é o porquê tem Silva no Brasil, ele tá fazendo uma pergunta. Então, se ele tá fazendo uma pergunta, é um porquê separado. Quando ele responde o porquê existe tanto Silva no Brasil, é um porquê junto, sem acento. Segundo, letra B. Inverta a ordem das palavras do título, começando, tem tanto Silva no Brasil, por quê? Quando ele faz esse tem tanto Silva no Brasil, porque ele pede para você trocar o porquê de lugar, esse porquê que vai para o final da frase, ele é separado e com acento. Letra C. O texto explica o porquê. Esse porquê, ele é junto e com acento, porque ele está dando uma razão, uma explicação, certo? Letra B, do segundo quesito. Estou contente, porque... letra C, você está chorando, por quê? E letra D, não entendi o porquê de tanta choradeira. Vamos para a gramática na página 69. Na página 69 da gramática, né, temos uma classe de palavras que ele pede para que você complete. Tá faltando um pedacinho da palavra. Então, temos mecânico, máquina, árvore, rápido, abóbora, câmera, hipopótamo e fábula. Todas essas palavras, no primeiro quesito, elas estão sem um acento. Já no segundo pontinho, ele pede assim, copie as palavras que você formou, lá em cima, que é essas que eu coloquei, acentuando-as corretamente. Lembra que eu falei na explicação que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, tá? Então, você teria que escrevê-las novamente, colocando os acentos. Mecânico, acento circunflexo. Árvore, acento agudo. Abóbora, acento agudo. Máquina, acento agudo. Por que o acento agudo? Porque o som é aberto, né? Se a gente for contar as sílabas, última, penúltima, antepenúltima. A antepenúltima é que recebe o acento. Câmera, fábula, né? E aí, no segundo quesito, ele pede para que você siga as dicas e descubra a palavra que está nesse enigma, né? E a palavra é fantástico. Página 70. Na página 70, ele te dá outro enigmazinho para você formar a palavra. Então, a primeira palavra é Guaraná. Ela é uma oxítona, porque o acento dela está na última sílaba. Túnel, que é uma paroxítona, porque última, penúltima. E a proparoxítona é o zoológico, certo? Vamos para a página 71, onde você lê um texto. E nesse texto, ele pede para que você copie 3 palavras paroxítonas. Então, as 3 palavras paroxítonas que temos é pássaro, fantástica e astrônomo. Ok? Vamos continuar. Na página 248 da nossa gramática, deixa eu só achar aqui. Na página 248 da nossa gramática, nós temos o porquê. E esse aí ficou facinho, né, gente? Só tem 2 porquês para vocês completarem. Um de pergunta e outro de resposta. Então, vamos para a letra A.
porque esse porquê ele é separado. Perdão, porque ele está fazendo uma pergunta. Por que você está assustado? Aí a resposta, porque, junto, ouvi um barulho estranho. Letra B. Ele ficou alegre porque, esse porquê, ele está respondendo, está explicando, então ele é junto. Letra C. Porque ele não foi ao cinema? Está fazendo uma pergunta. Então, se é uma pergunta, esse porquê é separado e sem acento. Aí, porque ele estava muito cansado. Ele respondeu a pergunta do porquê, junto, sem acento. Elas saíram mais cedo porque, junto, ele está dando uma razão, uma explicação, não queria chegar atrasadas. Ok? Vamos para o próximo, que é você criar frases. No segundo quesito, faça uma pergunta para cada resposta. Vesti a blusa porque estava com frio. Qual seria a pergunta? Por que você vestiu a blusa? Aí, letra B. Beth está alegre porque ganhou um presente. A pergunta é, por que Beth está alegre? Letra C. Abriu o guarda-chuva porque começou a chover. Aí a pergunta é, por que você abriu o guarda-chuva? Desculpa aí o erro. Estou contente porque chegaram as férias. E a pergunta é, por que a professora ficou feliz porque chegou as férias? Só corrigindo que não é guarda-roupa, é guarda-chuva, tá, gente? Perdão. Próximo. Terceiro quesito. Complete os espaços com o porquê ou porquê. Porquê de pergunta e porquê de resposta. O Pantanal é um lugar espetacular. Por que gostamos tanto do Pantanal? Esse porquê é de pergunta, então ele é separado e sem um acento. Gostamos porque é um lugar maravilhoso. Ele está justificando, ele está explicando, está respondendo. Então, esse porquê é junto. Porque é um lugar maravilhoso, porque lá se encontra uma rica variedade de animais vivendo no meio da natureza deslumbrante. O terceiro porquê também ele está explicando, né, o porquê ele gosta do Pantanal. Então, um porquê junto. E por que é preciso se preocupar com o Pantanal? Está se fazendo uma pergunta, então, se eu faço uma pergunta, esse porquê é separado e sem acento. Porque ele é muito precioso, ele está, mais uma vez, dando a resposta, junto e sem acento. E, para finalizar, porque ele nunca mais poderá se recuperar, o último porquê também é uma resposta e ele é junto e sem acento, ok? Beijo, meus amores, até a próxima.